Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia e entrar na casa de vocês para expor-lhes a palavra de Deus. Eu já cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço encarecidamente que o Senhor e Salvador Jesus Cristo siga abençoando a cada um de vocês. Eu já gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer-lhes por todo o apoio que vocês têm nos dado, todos esses anos que vocês têm nos acompanhado através desses sermões. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe e lhes edifique grandemente através de cada exposição que vamos estar produzindo neste ano. Hoje, pela misericórdia de Deus, vamos começar uma nova série de exposições e neste dia vamos começar a falar do Evangelho segundo Marcos, ou como ele está ali na sua língua original, na língua grega, Euangelion kata Markon. Euangelion kata Markon, ou seja, Evangelho segundo Marcos. Esse será o tema das nossas próximas exposições. Estaremos expondo este livro do começo ao fim, como sempre temos feito desde as primeiras exposições que nós fizemos aqui neste canal. Então que Deus lhes abençoe. Eu peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou seu dislike, que você comente, compartilhe, para que assim o YouTube compreenda que esses sermões estão sendo de suma relevância para vocês e da mesma forma que edificou a você que nos acompanha, possa edificar a vida de um irmão, de um amigo em Cristo, e assim esses sermões possam ter engajamento e chegar a mais vidas e abençoar a mais e mais pessoas. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar a nossa série de exposições no Evangelho segundo São Marcos. Hoje será uma breve introdução que nós vamos estar fazendo ao conteúdo aí do Evangelho de Marcos, mas vamos nos ater a falar um pouco da pessoa do nosso querido João Marcos. Então Marcos, como dito, ou melhor dizendo, João Marcos, ele foi criado em Jerusalém e ele pertencia à primeira geração de cristãos. Sua mãe Maria era uma mulher rica, de posses, porém muito desapegada aos bens materiais. Ela cedia sua casa para que uma congregação se reunisse lá, fizesse cultos, o que fez ela se tornar muito conhecida entre os apóstolos. Veja o que diz aqui no capítulo 12 e versículo 12 do livro de Atos. Veja o que diz aqui, capítulo 12 e versículo 12 do livro de Atos. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. Esse episódio aqui retrata a atitude do apóstolo Pedro logo após ele ser liberto do cárcere, onde ele estava ali preso pelo Império Romano por pregar o Evangelho de Cristo, e Deus enviou um anjo para libertá-lo. E ele se dirige à casa dessa mulher aí que é chamada de Maria, que o autor Lucas aqui ele identifica como sendo a mãe de João Marcos. Ele foi cooperador dos apóstolos Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Veja o que está dito aqui em Atos 13, versículo 4 em diante. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, João Marcos era como se fosse um gerente aí de sua viagem, onde ele calculava aí
todos os custos que eles teriam de alimento, estalagem, onde eles posariam. Marcos ele calculava tudo, mas Marcos também era uma espécie de professor aí entre os apóstolos. Tudo que ele ouvia a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio das pregações de Paulo e de Barnabé, ele reproduzia aí em estudos que ele fazia com os novos convertidos que iam chegando à medida que os apóstolos aí iam pregando o Evangelho. Só que em algum momento nós não sabemos o porquê João Marcos ele aborta a missão e ele se separa aí do seu primo Barnabé e do apóstolo Paulo. E ele retorna para Jerusalém. E talvez temos uma hipótese o porquê ele retornou. Porque já em algum momento aí dessas viagens aí que os apóstolos faziam, a liderança passou para o apóstolo Paulo. E talvez João Marcos não se sentiu à vontade depois que seu primo foi colocado aí como um auxiliar de Paulo também. Só que uma outra hipótese, provavelmente ele sentia saudades de sua mãe Maria. Marcos era jovem e era imaturo. Barnabé tinha muita afeição por ele, como dito aí, pois eles eram parentes, eram primos, como está dito aqui em Colossenses, no capítulo 4 e versículo 10. Veja o que o próprio apóstolo Paulo relata aqui, Ele diz assim, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então Marcos, em algum momento, ele também participa dos cárceres de Paulo. Ele foi preso juntamente com o apóstolo Paulo. E por isso, já na segunda viagem, quando eles vão fazer essa segunda viagem missionária, Barnabé, por ter muito amor por seu primo, muita afeição, ele queria levá-lo aí com eles, porque ele julgava que Marcos era útil, porque era uma espécie de gerente comercial, como eu disse aí para vocês, que calculava os custos das viagens. Ele desejava levá-lo, pois o julgava útil, o que fez Paulo se opor a ele severamente. Então, o que fez com que Paulo se opusesse severamente a Barnabé, o que fez com que eles tivessem uma briga feia a ponto de um quase agredir o outro fisicamente. E então eles se separam. O que fez com que Paulo partisse para a Síria e Cilícia, ali com outro discípulo chamado Silas, e Barnabé partisse com João Marcos para Chipre, ou seja, direções opostas. A exemplo de Abraão e seu sobrinho Ló, Abraão disse para ele, quando eles começaram a ter contendas entre seus pastores de ovelhas, Abraão disse para seu sobrinho: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E desta forma, os apóstolos eles se separam e há uma ruptura aí dentro do contexto da igreja primitiva entre Barnabé e Paulo. Isso é o que está retratado aqui no capítulo 15, versículo 37. Prestem bem atenção. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Por que ele queria levar? Porque eu disse para vocês aí, ele tinha afeição por seu primo e julgava que ele era muito útil. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Talvez Paulo tivesse uma sensação assim, este menino aí, ele abortou a missão, ele voltou para a barra da saia de sua mamãe, ele não conseguiu ficar aí na opressão da viagem, e agora o seu primo quer levá-lo novamente, eu não quero. E foi o que provocou a briga entre Paulo e Barnabé. E o verso 39 diz assim, e houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor.
e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, a partir desse momento, eles se separam, vai um para um lado e outro para outro. Só que tempos depois, o apóstolo Paulo ele se reconcilia com João Marcos. Ele pede seu retorno, pois ele entendia que Marcos era útil para ele no ministério. É o que ele vai falar aqui em 2 Timóteo. Abram comigo aí em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9 ao 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 11. E aqui Paulo se queixa de ter sido abandonado por alguns de seus cooperadores. E aqui ele pede para Timóteo que traga Marcos. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então ele relata aqui que 3 de seus cooperadores haviam abandonado ele. Somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Então aqui há uma reconciliação entre os dois e Marcos volta a cooperar com o apóstolo Paulo. Marcos escreve o seu relato entre os anos 40 e 65 depois de Cristo. Portanto, é o relato mais antigo da vida e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escreve provavelmente de Roma, baseado nos sermões que ele ouviu do apóstolo Pedro, respondendo a um pedido dos cristãos gentios que estavam ali em Roma, que desejavam um relato por escrito de todo o evangelho que foi proclamado e pregado pelo apóstolo Pedro. João Marcos tinha uma ligação muito forte com o apóstolo Pedro. Essa ligação ela se comprova com as palavras do próprio apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 13, onde ele se refere a João Marcos como o seu próprio filho. Ele chama ele de meu filho. No livro aqui, meus irmãos, propriamente dito, não há evidências claras que comprovem que João Marcos foi o autor deste evangelho. Mas com tudo isso, nós temos aí provas históricas do testemunho da igreja primitiva através dos pais da igreja, que confirmam Marcos como sendo o autor deste evangelho. Figuras importantes como Papias, ali na igreja primitiva, por volta do ano 140 depois de Cristo, Justino Mártir ou Justino de Roma, por volta do ano 150 depois de Cristo, Irineu de Lyon, no ano 150 depois de Cristo, e Clemente de Alexandria, em 195 depois de Cristo. Ambos no final do segundo século. Isto quer dizer que eles estavam muito próximos aí do ministério dos apóstolos, bem perto deles. Estes homens declaram e confirmam a autoria marcana deste evangelho. Portanto, podemos ter total confiança no testemunho desses homens do passado, desses pais da igreja, os primeiros bispos, que confirmam, evidenciam que João Marcos foi o autor deste evangelho. Desta forma, mesmo que jovem, Marcos era totalmente competente para escrever este evangelho, porque ele era discípulo dos apóstolos. Ele acompanhou Paulo, ouviu as ministrações de Paulo, acompanhou o apóstolo Pedro e os outros também. Então ele tinha um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, um conhecimento que era profundo acerca do que aconteceu na vida e no ministério do Messias, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu posso dizer para vocês, podemos confiar que João Marcos é o autor deste evangelho. Se fôssemos dar um título para este livro, para este evangelho, o título seria Jesus Cristo, o Filho de Deus, o princípio do evangelho. William Hendricks, um teólogo muito conceituado, me parece que do século XX, ao comentar sobre a autoria deste evangelho, ele declara o seguinte:
Prestem bem atenção que o William Hendricks, ele diz, não há, portanto, nenhuma justificativa para negar o veredito da tradição, isto é, que foi João Marcos, primo de Barnabé, o autor do menor dos 4 evangelhos. Então, meus irmãos, tenha confiança. Quando você ler o Evangelho de Marcos, entenda que foi um discípulo dos apóstolos quem escreveu o relato do Evangelho. Mas qual seria o objetivo de João Marcos ao escrever o relato da vida e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O nosso autor, ao escrever este Evangelho, ele tinha como objetivo, ele desejava que os cristãos em toda parte, judeus e gentios, conhecessem a vida e a obra do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que fosse de forma resumida, e assim aplicassem esses ensinos em suas vidas, e assim tivessem uma vida em comunidade saudável, tivessem harmonia com os seus irmãos, debaixo do ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pudessem ter uma vida cristã que fosse saudável e efetiva. Eu quero dizer para vocês que me escutam nestes momentos, e assim tem que ser, assim deve ser, e assim deve ser hoje. Esse deve ser o produto do Evangelho em nossas vidas: arrependimento, mudança de vida, fé, devoção e amor por Deus primeiramente e também pelo próximo. Harmonia verdadeira que só pode ser produzida pelo verdadeiro Evangelho puro e simples, que emerge das páginas das Sagradas Escrituras. Eu não estou aqui para inventar novas revelações. Eu tenho que pregar o que diz as Sagradas Escrituras. Eu tenho que ensinar o que está dito aqui, sem novidades, mas pregar o Evangelho puro e simples que os nossos irmãos do passado pregaram. E isso só pode ser produzido pelo verdadeiro Evangelho puro e simples, regado de muita unção do Espírito Santo. Foi por causa da unção do Espírito Santo que os nossos irmãos do passado deram a vida por causa do Evangelho. Foi por causa da unção do Espírito Santo que mártires ainda hoje têm entregado as suas vidas a favor do reino de Deus, pregando o Evangelho em localidades que são hostis para a palavra de Deus e para o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos, com o seu relato, ele também nos convence, assim como o seu xará, o apóstolo João, que a única forma de conhecermos a Deus, de conhecermos o Pai, é através do Filho. O que Mateus, com maestria, através do seu relato, ele nos apresenta também. Veja o que Mateus ele declara no capítulo 11, e versículo 26 e 27. Veja o que Mateus registra aqui, capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, versículo 26 e 27. São as palavras do Senhor Jesus, e diz assim, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, da mesma forma que Marcos apresenta a Jesus aqui como a revelação do Pai, o Evangelho de Mateus ele vai na mesma linha de raciocínio e vem apresentando para nós Jesus Cristo como a revelação do Pai entre os seres humanos. E o apóstolo João, semelhantemente, a partir do capítulo 14, ele diz o seguinte, capítulo 14, versículo 6 até o 10, ele diz assim, que é um diálogo dele com os seus discípulos, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então o que Jesus está falando aqui? Eu sou o Filho de Deus, eu sou a revelação do Pai.
Eu sou a manifestação do Deus Todo-Poderoso entre vocês. Eu não sou um homem comum. Eu não sou mais um homem no meio da multidão, mas eu sou o próprio Deus revelado entre os homens. E Jesus, ele segue aqui dizendo, no Evangelho de João, disse-lhe Jesus, ou replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Depois de Jesus dar essas declarações, Filipe ficou confuso, porque desde o início eles entendiam que o Messias é apenas o Filho de Deus, e agora Jesus está dizendo que o Messias é o próprio Deus aí entre eles. Então Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E no versículo 9, Jesus diz, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não tendes me conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Então, se fôssemos definir, meus irmãos, de forma sistemática o conteúdo do Evangelho segundo São Marcos, ficaria desta forma: o Cristo, Filho de Deus, como pregador, servo, redentor e rei. Então aqui nós vamos encontrar um relato claro e explícito da vida e obra do Messias, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse poderíamos dizer que é o tema deste Evangelho e do meu sermão deste dia. Então o tema seria este: o Cristo, Filho de Deus, como pregador, servo, redentor e rei. Desta forma, devemos entender que o objetivo de João Marcos é fazer um relato breve, rápido, objetivo e prático do Messias, do Senhor Jesus Cristo, em ação, pregando, curando e expulsando demônios, e assim fazendo sinais e prodígios. Sendo assim, o foco de Marcos está no Messias, em ação, no que Jesus Cristo fez e não no que ele disse. E o público-alvo deste evangelho seria qual? Eu gostaria de tratar desta questão com vocês também. Qual seria o público-alvo aqui? Para quem ele está se dirigindo? Marcos escreve para uma igreja perseguida e em sofrimento, devido à opressão oriunda do Império Romano. Muitos eram queimados vivos, outros eram devorados aí, jogados em arenas para ser devorados por feras selvagens, pisoteados por touros e entregues aí nas mãos dos gladiadores para serem traspassados por espadas e por lanças. Em verdade, meus irmãos, Roma, a capital do império, era um lugar terrível e hostil para os cristãos naquele período. A palavra-chave de Marcos, aqui na língua grega, no original grego, é iutus, no original grego, que traduzido ao português é imediatamente ou prontamente. Eu vou repetir a palavra grega aqui. A palavra-chave do Evangelho de Marcos para podermos entender o Evangelho é iutus, no original grego, que traduzido ao português é imediatamente ou prontamente. Esta palavra ela aparece cerca de 40 vezes no Evangelho. Por isso, teologicamente, nós definimos o Evangelho de Marcos como o Evangelho do Messias em ação, pois descreve Jesus Cristo sempre em movimento, se deslocando de um lugar para outro, como dito aí, pregando e operando sinais. Então o foco de Marcos aqui, ele foca no Messias em ação, pregando e operando sinais e prodígios. A mensagem central deste evangelho, a mensagem central do livro, se resume na verdade fundamental do evangelho que foi pregado e proclamado pelo apóstolo Pedro, por Paulo e os 11. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, testemunho que está em pleno acordo com as Escrituras, pois há uma harmonia no texto sagrado. Veja o que João relata aqui no seu Evangelho, no capítulo 20,
versículo 30 até o 32. João capítulo 20, versículo 30 até o 32. Abra comigo aí em João, no capítulo 20, versículo 30 até o 32, e diz assim, ó: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui em João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, nós encontramos este relato de que tudo que foi relatado nos evangelhos foi relatado para que entendamos que Jesus Cristo é de fato o Messias, o Filho de Deus. E se formos andar pelas Escrituras, no capítulo 4 do livro de Atos, ou melhor dizendo, no capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 36, nós encontramos aqui a seguinte declaração do apóstolo Pedro: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o fez Senhor e Messias. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós encontramos aqui, dentro das Sagradas Escrituras, o relato de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador do mundo, Ele é de fato o Messias. Se nós andarmos um pouco no capítulo 4, versículo 12, Pedro ele torna expressar essa verdade, ó: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente o Filho de Deus que pode nos salvar, queridos. Não há outro Deus, não há outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Não adianta os homens inventarem outros meios de salvação. O único que pode nos redimir dos nossos pecados e nos salvar deste mundo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós formos mais à frente aqui no capítulo 9, o apóstolo Paulo, já convertido, no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 20, ele já começa a pregar a Jesus como Filho de Deus, ó. Isso foi logo após ele ter aquele encontro miraculoso com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, onde ele ainda ansiava levar cristãos presos, ali massacrá-los diante da sociedade. E depois desse encontro, Paulo começa: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O que Paulo pregava? Ele pregava afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, estavam assustados com aquilo: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então eles ficaram confusos. Não era este homem que tinha vindo para cá para prender essas pessoas que pregavam no nome de Jesus? E agora ele próprio está pregando? Porque ele havia sido impactado pela obra do Messias, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele havia entendido que ele não estava perseguindo apenas cristãos, apenas pessoas, membros de uma nova seita judaica. Ele estava perseguindo o próprio Senhor que ele dizia que cria. E no verso 22 diz assim, ó: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E se nós formos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5 e versículo 20, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5 e versículo 20, João ele vai dizer assim, ó: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento
para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Marcos é enfático, meus irmãos, ao descrever Jesus Cristo como divino homem, como eu já disse, não mais um homem aí no meio da multidão, mas o próprio Deus tabernaculando entre os seres humanos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É o que o apóstolo João ele narra ali, ao relatar essas palavras no primeiro capítulo do seu evangelho, também apresentando o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o próprio Deus, o Verbo encarnado. Mas como dito, meus irmãos, o evangelho de Marcos é diferente dos outros evangelhos, pois ele foca no Messias em ação, Jesus Cristo curando enfermos, expulsando demônios e operando milagres, e pregando em toda a Judéia, demonstrando o poder e a autoridade que o Pai havia lhe dado. Desta forma, Marcos ele nos ensina que vida cristã não é só teoria, meus irmãos. Não se baseia em frequência nos cultos, em apenas ouvir sermões e participar de estudos bíblicos, ou tomar a ceia do Senhor. Tudo isso é de suma importância, mas não vale de nada se não colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos ao ouvir os sermões e participar dos estudos bíblicos. Pois vida cristã ela não se baseia apenas em teoria, mas em ação. Vida de santidade, devoção e amor por Deus e pelo próximo. Uma vida onde não estamos aqui apenas para ouvir a exposição da palavra de Deus, a exposição das Sagradas Escrituras, mas uma vida de atitude, onde nós praticamos o que ouvimos e o que nós estudamos. Não vale a pena, meus irmãos, apenas ouvir sermões, participar de estudos bíblicos, comer da palavra de Deus, participar da comunhão com os irmãos, mas não aplicar aquilo que se aprende com a palavra de Deus. Por isso Marcos nos mostra um Messias em ação, um Messias trabalhando, se movendo de um lugar para o outro, demonstrando para nós que vida cristã não se baseia em teoria. Jesus participava dos cultos nas sinagogas, expunha a palavra de Deus, mas ele também estava em ação, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos, alimentando as multidões que procuravam ele. Amém? Marcos também nos apresenta o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, e de forma clara ele registra as palavras do nosso divino mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao declarar qual era o preço de segui-lo. Você já parou para calcular? Você já parou para refletir? Qual é o preço de se tornar um cristão? Você já parou para refletir sobre isso? Iria custar tudo de seus seguidores, e o preço continua sendo o mesmo, meus irmãos. Seus seguidores têm de renunciar à própria vida, por amor ao Mestre, tomar a sua própria cruz e segui-lo. E assim como ele nos serviu entregando a sua vida em resgate da nossa, para nos resgatar, devemos assim servi-lo com as nossas vidas. Foi o que ele disse aqui em Marcos, no capítulo 8, versículo 34 ao 38. Quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí em Marcos, no capítulo 8, versículo 34 até o 38. E Jesus é enfático. Ele não se dirige às multidões, mas ele se dirige àqueles que são seus verdadeiros discípulos, porque ele sabia que muitos da multidão não estavam interessados num discurso como esse. Eles queriam apenas a multiplicação de pães e peixes. E ele diz assim, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala de cruz, meus irmãos, ele fala do caminho que nós vamos ter que trilhar aqui nesta terra,
Ele está falando de um caminho de perseguição, de um caminho de dor, de um caminho de hostilidade, de um caminho de afronta. O caminho cristão não vai ser um caminho cor-de-rosa, um caminho onde tudo vai dar certo. Ele nos prometeu uma chegada, mas ele não prometeu um caminho de rosas, um caminho onde tudo daria bem. Ele prometeu que nós chegaríamos, mas ele não nos livrou das turbulências da vida. E no verso 35 ele diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Porque, meus irmãos, o que adiantaria, é o que ele vai dizer mais à frente ali no versículo 37, no versículo 36 e 37, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta, meus irmãos, conquistarmos todo tipo de bens materiais aqui nesta terra e chegar no final nós perdermos a nossa alma? E ele diz, o que daria o homem em troca da sua alma? Não temos com que pagar por nossa salvação, e por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus se entregou por nós, meus irmãos. Por isso que ele passou por tudo que ele teve que passar há mais de 2000 anos atrás. Ele sofreu, foi perseguido, foi martirizado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas o nosso autor, ele também nos ensina sobre o preço do discipulado. Ele nos mostra que a vida cristã, desde o momento que a igreja foi criada ao princípio, nunca foi um mar de rosas, como eu disse para vocês, e nunca será. O caminho do Evangelho, meus irmãos, o caminho cristão, ele é um caminho estreito, é um caminho apertado, um caminho cheio de espinhos. Veja como morreu o nosso Senhor, veja como morreram os apóstolos e os mártires da igreja primitiva e da igreja no presente também. A vida cristã sempre foi regada, meus irmãos, de muita, mas muita perseguição e hostilidade contra aqueles que pregaram o Evangelho antes de nós, contra aqueles que deram as suas vidas para que a palavra de Deus chegasse até as nossas mãos. Devemos olhar para trás, meus irmãos. O caminho cristão nunca foi um caminho fácil, foi um caminho de perseguição, foi um caminho de hostilidade, um caminho onde todos os membros do cristianismo foram perseguidos e mortos ali no contexto da igreja primitiva. É uma vida também que é uma vida altruísta, uma vida de serviço, uma vida de solicitude, uma vida onde você está sempre pronto para servir. Não é um conto de fadas, meus irmãos, um conto de fadas bonitinho, como dizem certos pregadores frouxos, que querem demonstrar que a vida cristã é um mar de rosas. Esses pregadores frouxos, eles dizem o seguinte, que tudo que você olhar, tudo que você tocar, Deus vai te dar. Mas eu gostaria de me dirigir a esses pregadores frouxos, que dizem que tudo que nós olharmos, que tudo que nós tocarmos, será nosso, que Deus vai nos dar. Eu gostaria de me dirigir a você que prega esse tipo de evangelho. Você teria coragem de olhar nos olhos do profeta Moisés e dizer essa mesma bobagem que você tem dito para os seus seguidores? Moisés, ele praticamente olhou, ele praticamente tocou na terra prometida, mas Deus falou para ele, eu não vou te dar, você não vai entrar porque você pecou contra mim. Então Moisés olhou, ele praticamente tocou, mas ele não pôde entrar. Então eles dizem que tudo que você olhar, tudo que você tocar, Deus vai te dar. E eu quero dizer para vocês que isso é mentira, meus irmãos. Ei, preste atenção. Tem irmãos morrendo na Síria, no Oriente Médio como um todo, em partes da África. Então não venha me dizer que o caminho cristão é um mar de rosas, é um caminho que vai dar tudo certo. Não venha me dizer que a vida cristã tem sabor de algodão doce, porque muitas vezes ela tem sabor de fel, meus irmãos. Isso é uma mentira criada na cabeça dos coachings e dos teólogos da prosperidade. Homens que se baseiam na maldita confissão positiva, que dizem que você tem que declarar, que você tem que exigir de Deus. Eu quero dizer para vocês, nós não temos condições de exigir nada de Deus, porque nós somos pessoas que estávamos mortas em nossos delitos e pecados, e nós só conseguimos nos chegar a Deus porque Ele se dirigiu a nós. Se Ele não der o primeiro passo, fica sabendo que você não vai dar.
O verdadeiro evangelho é um evangelho que nos rasga, um evangelho que nos faz em pedaços para nos reconstruir. Cristo nos quebra como um vaso e nos faz de novo. Cristo, ele quebra o velho homem, morto em seus delitos e pecados. Ele nos faz novamente para nos transformar em verdadeiros filhos de Deus. Foi por isso que ele veio, meus irmãos, para entregar a sua vida, para purificar os nossos pecados. Só que isso tudo aí, o processo de nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, assim como o nosso Senhor sofreu, assim como os apóstolos sofreram no passado, os mártires da igreja sofreram, saiba que tudo isso é debaixo de muito, mas muito sofrimento, perseguição, abandono e traição, muitas vezes por meio de pessoas ou por parte de pessoas do nosso próprio sangue que nos abandonam e que viram as costas para nós por simplesmente dizermos que agora cremos na palavra de Deus, que agora cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que está dito aqui no capítulo 13, versículo 12 e 13 do Evangelho de Marcos. Veja o que Marcos relata aqui, ó. São palavras do Senhor Jesus em seu sermão escatológico, ó. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, versículos 12 e 13, ó. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ei, preste atenção! Jesus, ele disse há mais de 2000 anos atrás que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Seríamos perseguidos e até mortos. Veja o relato aqui do evangelista Mateus também no capítulo 24, versículo 9 até o 12. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Perceba, meus irmãos, que tudo que foi registrado no Evangelho, de acordo com o que Jesus falou e pregou a respeito do fim, a respeito da escatologia, veja que já está acontecendo, começou a acontecer desde a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, no capítulo 16, registrando palavras do Senhor Jesus, também ele vai dizer que muitos chegará um momento que, ao tirar a vida dos cristãos, cuidarão que estão fazendo um serviço para o próprio Deus. Eu te convido a refletir sobre isso. Reflita sobre isso. Será que o evangelho que estão te pregando é o verdadeiro evangelho? É o evangelho da cruz de Cristo, um evangelho de renúncia, um evangelho de sofrimento, um evangelho onde você tem que se desprender de tudo? Ou será que é um evangelho coaching, um discurso motivacional, um evangelho de teologia da prosperidade ou de hipergraça, que você pode fazer tudo o que você quiser? Um discurso que diz o seguinte: venha como está e permaneça como está. Mas não é isso que está dito aqui na palavra de Deus. Jesus, ele foi enfático ao dizer: quem quiser me seguir tem que negar a própria vida, tomar a sua própria cruz e me seguir. A igreja está aberta para todos, como dizia o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas ela não aceita tudo. Você tem que mudar de vida, você tem que deixar o velho homem para trás. Então reflita sobre isso. Será que o que estão te ensinando é o verdadeiro evangelho? E por fim, eu queria me dirigir a você, meu querido ou minha querida, que caiu de paraquedas aqui nesta pregação. Talvez você pense que já não há mais solução para a sua vida. Talvez você pense que teu pecado já não tem mais perdão. Mas eu quero dizer para você neste dia, a solução para a sua vida, a perdão para o seu pecado, não está tudo perdido. Ainda há solução para a sua vida e para o seu pecado, há perdão, porque Jesus Cristo
está disponível para você. Entenda, Cristo veio para resgatar a muitos. E não entenda que com isso eu estou reduzindo a obra da cruz, mas eu estou dizendo que Jesus, ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo, e nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão na cruz do Calvário. Cristo veio para resgatar a muitos, e se você se arrepender do seu pecado, crendo em Cristo, primeiramente como teu Senhor e em segundo lugar como teu Salvador, é provável que você esteja entre esses muitos que Cristo veio buscar e salvar, que ele veio resgatar. Mas é necessário que você reconheça que é um pecador e dessa forma entenda que a única maneira de você ser absolvido do seu pecado, de você encontrar a solução que você está procurando para a sua vida, é entendendo que você é um pecador, que você necessita ser salvo e purificado do seu pecado. Para que você seja absolvido do pecado, é necessário que você creia na morte substitutiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou te convidando, meu amado ou minha amada, para fazer parte da minha denominação. O que seria um prazer recebê-lo entre nós, mas o que eu estou convidando você é para algo muito mais profundo do que fazer parte de apenas uma igreja aqui desta terra. Eu te convido para ter comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você conhecer o Evangelho em verdade, você se debruçar diante desse texto sagrado, lê-lo, pedir orientação do Espírito Santo, chorar em arrependimento por causa do teu pecado e reconhecer que você está morto nos seus delitos e pecados e que você necessita de um Salvador. É isso que Marcos vem nos apresentar aqui, um Jesus morto, ferido na cruz do Calvário por causa do meu e do teu pecado. Ele não precisava descer do seu trono e vir aqui ser cuspido, humilhado pelos homens e por fim ser morto, mas ele veio por tanto amar os seus filhos. Foi por isso que ele veio. Então saiba, meu querido, que o convite que eu estou te fazendo, minha querida também, não é para você fazer parte da minha denominação, como dito, seria um prazer recebê-lo entre nós. Mas o convite que te faço é para algo muito mais profundo do que fazer parte de uma denominação. Eu estou te convidando para ter comunhão com o Salvador e receber a vida eterna. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, e versículo 24. Ele diz assim, prestem bem atenção no que Jesus ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Então, para você ter vida eterna, você tem que dar ouvidos ao Evangelho, você tem que ouvir a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que crer nele, morto na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue para te purificar, para me purificar, porque eu sou pecador, porque você é pecador, porque necessitamos ser redimidos de nossos pecados, e é por isso que incansavelmente eu, como pregador do Evangelho, eu sigo fazendo o trabalho que faço, porque quero que você chegue à salvação e à vida eterna. Então é necessário que você creia em Jesus como enviado de Deus, que você creia na palavra dele para que você tenha vida eterna. Então ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, eu posso dizer, crê com o coração, crê no Senhor como seu Salvador, crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a única forma, meu querido, minha querida, de você receber salvação e vida eterna é você aceitar o testemunho dos evangelistas, o testemunho dos apóstolos registrado nas Sagradas Escrituras, no livro mais importante da face da terra. O conteúdo deste livro é um conteúdo que te leva à vida eterna, pois se trata da palavra de Deus. O único que pode te dar a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Pense sobre isso, meu querido, minha querida, pois essa pode ser a sua última oportunidade, pois nós não sabemos o que vai ocorrer amanhã. Hoje podemos estar aqui respirando e bem, mas amanhã pode ser que estejamos a 7 palmos de terra, abaixo aí. Então não sabemos o que vai acontecer amanhã. O testemunho dos evangelistas é esse.
crede no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Amém? E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 15. Paulo ele vai dizer aqui para nós que ele era o principal dos pecadores, mas que Jesus havia escolhido ele para que desse testemunho, que até mesmo ele, sendo o principal dos pecadores, havia solução para ele e há solução para você também. Então veja o que ele diz aqui, ó, capítulo 1 de sua primeira carta a Timóteo, do versículo 15 em diante, ó. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio nos salvar porque nós sozinhos não conseguiríamos nos salvar. E ele diz, dos quais eu sou o principal. Ele está dizendo, Jesus veio salvar pecadores e eu sou o principal deles, ó. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E a única forma de crermos no Evangelho é conhecendo o Evangelho. E desta forma, a partir desta humilde introdução ao Evangelho segundo São Marcos, Evangelion Katar Markon, ali na língua grega, eu te convido a analisar o que a Bíblia diz a respeito de salvação. Eu te convido a analisar o testemunho dos apóstolos a respeito do que nós temos que fazer para ser salvos. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. É o que Paulo vai dizer no capítulo 10 de Romanos. Então entenda, é necessário nós reconhecermos que somos pecadores, porque a vida cristã é uma vida de ação, assim como o nosso mestre baseou a sua vida em ação, pregando o Evangelho em toda a Judéia, alimentando as multidões, multiplicando os pães e os peixes, ali curando enfermos e também expulsando demônios. A vida cristã é uma vida de atitude, é uma vida de arrependimento, de mudança de vida, é uma vida onde nós deixamos tudo de lado, renunciamos a nossa vida por amor ao Salvador, com o objetivo de servi-lo da mesma forma que ele veio há mais de 2000 anos atrás e nos serviu de uma forma vicária, de uma forma em que ele se tornou o nosso substituto e morreu por nós na cruz do Calvário. Então o conteúdo da mensagem do Evangelho é o seguinte: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E podemos declarar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente.